A gente vai receber agora, gente, o corredor e ex-atleta olímpico Robson Caetano, que chega aqui ao Hora H para conversar com a gente, já está aí em tela. Robson, bem-vindo. Que pena recebê-lo aqui, meu caro. Nós que somos seus fãs aqui, você é um ídolo para a gente, assim como o Oscar era nesse dia de despedida. Mas como eu disse agora há pouco, aqui no jornal, Robson, a gente está aproveitando esse momento para homenagear o Oscar por tudo que ele fez de bom. Portanto, estamos nessa conversa aqui leve e de lembranças e de memórias daquilo que o Oscar representou para todos nós. E essa é a primeira pergunta que eu faço para você. O que o Oscar representou para você? Bom, boa noite, Thaís. Boa noite, Yuri. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora na CNN. O Oscar Schmidt era uma figura fora da curva. Ele conseguia catalisar a atenção das pessoas, não somente pelo tamanho, por ele ser um gigante como um ser humano, mas pela altura, pela estatura, mas pela gentileza. Ele era uma pessoa extremamente gentil, que tinha como parceira a Maria Cristina, que é a figura, na minha opinião, uma das figuras que mais nesse momento está sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Meus sentimentos a toda a família, e a Maria Cristina, que é a esposa dele, com toda certeza, mas era uma figura ímpar, de uma verdade, de uma espontaneidade, e eu vou utilizar uma frase que uma vez o Roberto Carlos, o grande Roberto Carlos, cantor, disse para mim, a autenticidade, ser autêntico. Ele era muito autêntico. Pois é, o Robson, e a gente tem ouvido muito dessa, além da autenticidade que você destacou agora, dessa dedicação, da obstinação, da disciplina dele como atleta. Se eu não estou enganado aqui, vocês foram contemporâneos de delegações olímpicas. Como é que é o convívio entre atletas? A gente sabe que nem sempre todos conseguem estar na mesma época, na cidade, na hora da disputa, mas como é que é para um atleta ver um cara como o Oscar e participar da mesma delegação olímpica e sabendo, né, de todas as dificuldades para os esportes em geral aqui no Brasil de conseguir chegar e competir de igual para igual com outros países? Yuri, nós estivemos juntos no Pan-Americano de 1987. Foi um Pan-Americano memorável. Eu fui medalha de prata na prova dos 200 metros rasos. Eu estava com um pequeno incômodo na perna. E ver o que aquela seleção de basquete produziu em quadra, lideradas por esse gênio que chamavam de mão santa, mas que de santo ele tinha a capacidade de treinar a exaustão, levar à exaustão repetidas vezes movimentos que pareciam simples, mas que no final das contas aquele pequeno movimento, gesto do último toque na ponta de dedo faria a diferença para as cestas de três pontos. E estar numa delegação em que o Oscar repetia constantemente que ele trocaria todas as medalhas que ele tem por uma medalha olímpica, é de uma satisfação enorme. Mas eu diria que, para nossa felicidade, para nossa alegria, nós fomos contemporâneos e competimos no mesmo Pan-Americano, ter a sorte de ter visto ele brilhar junto com o Pipoca, com o Marcel, todos os outros meninos em quadra, e mais, produzir em Indianápolis algo que foi inacreditável, a comoção. Você viu aí o David Robinson, que era jogador na época, recém-saído na universidade, estava na universidade ainda jogando, e ele quase que pendurou os tênis de basquete por conta dessa derrota que foi, para os americanos, uma derrota que eu diria memorável. Não vergonhosa, mas memorável, porque os meninos jogaram muito. E todas as vezes que eles percebiam que os Estados Unidos tinha a posse de bola, uma frase que era repetida pelo Oscar era shoot, joga para a cesta, ou seja, arremessa para a cesta, porque eles sabiam que os arremessos de 3 pontos dos americanos eram muito fracos, então eles tinham
essas bolas de 3 na mão do Oscar, Marcel, enfim, o time jogou. E jogou realmente capitaneados e orquestrados, claro que pelo técnico, por toda a comissão técnica, mas o Oscar fez a diferença naquele jogo. E, claro, Indianápolis ficou pequena para esse time, para essa seleção de basquete e para toda a delegação brasileira, porque nós realmente viramos a página naquele momento e apresentamos algo muito impressionante e importante, que o brasileiro ele tem a capacidade de se superar em momentos difíceis. Era um jogo difícil, era um jogo em que todo mundo apostava. As fichas de apostas estavam todas nos Estados Unidos e nós acabamos virando e estar nessa seleção, na seleção do Pan-Americano, com o desfile de abertura e de encerramento belíssimos ali na pista oval de Indianápolis, foi algo incrível. Agora, Robson, Ludmila aqui falando, o Yuri destacou, né, vocês juntos ali em competições brasileiras, e a gente falava aqui bastante sobre a escolha dele continuar defendendo o Brasil e não jogar na maior liga de basquete do mundo, algo que mostra o tamanho do amor dele por vestir a camisa do Brasil, por eternizar essa camisa Oscar 14 que a gente está vendo aí nas imagens. O que é que você pode destacar desse lado patriota dele, né, desse lado brasileiro, desse orgulho dele de defender a seleção brasileira, vocês que estiveram juntos? Olha, Ludmila, tem uma coisa uma frase que o Oscar, inclusive, quando nós retornamos do Pan-Americano, nós fomos para um evento em Curitiba e durante uma conversa, a gente falando sobre destinos, futuro, como seria, e aí, o que vai fazer, o que faz, o que não faz, antes mesmo de se pensar na possibilidade de aposentadoria, isso em 1987, né? Logo depois de um Pan-Americano, de uma vitória categórica do Brasil em cima dos Estados Unidos, o Oscar virou e disse a seguinte frase para mim. E essa frase foi uma frase que eu guardei, assim, guardo com muito carinho até, que ele disse assim: Robson, eu não sei fazer outra coisa senão jogar basquete. Eu vou jogar basquete até os últimos dias da minha vida. E essa é uma frase que eu guardo com carinho porque foi o momento em que eu entendi a importância do pós-carreira. E ele fez isso de maneira muito brilhante. Ele se tornou um excelente palestrante, com a sua verdade, com a sua experiência e apresentando para as novas gerações uma visão, né, do esporte muito promissora, muito favorável, muito positiva. Então, essa frase, né, essas expressões que o Oscar Schmidt costumava utilizar, inclusive em suas palestras, elas foram de fundamental importância para o sucesso de algumas empresas e de alguns atletas e meninos e meninas que o viram jogar. Nós somos uma geração, né, que a gente está indo, né? Mas a gente está deixando um legado, né, de vitórias, um legado de aprendizado, um legado de muita dedicação e esforço e, o mais importante, treinamento. É preciso enfrentar o treinamento. O processo, ele é árduo, ele é longo, ele não é fácil e muitas das vezes a gente pensa em até desistir, mas é o amor pela seleção brasileira que nos faz seguir em frente. E isso ele mostrava com brilhantismo dentro da quadra. Ele defendeu clubes pela Espanha, pela Itália, recebeu o convite para jogar o basquete americano e o recusou porque teria que desistir da camisa verde e amarela por conta de se tornar um profissional, o que na época não se podia. Nós somos de uma geração que você se tornar um profissional do esporte, você deixaria de vestir, envergar a camisa verde e amarela da seleção brasileira. E para nós isso era como tirar a nossa pele de verdade, porque nós vestíamos esse jersey com muito orgulho. E o Oscar fez isso com um brilhantismo. Acho que outro patriota como ele, eu acho que todos nós somos. Eu, Oscar, Joaquim Cruz, enfim, tantos outros atletas e o Joaquim Cruz, inclusive, foi jogador de basquete também, que só nós que vestimos essa camisa sabemos a importância dela, a importância de estar defendendo
uma população, um povo que sofre e que em algum momento encontra um momento de alegria, de conforto, vendo vitórias como essa do Brasil sobre os Estados Unidos, as medalhas nas pistas de atletismo, mas o mais importante, a gente sabia a importância de defender essa camisa, de defender essa bandeira com ordem e progresso escrito nela. Isso, para a gente, sempre foi uma recompensa muito maior do que até mesmo os recursos financeiros que nós poderíamos angariar na nossa carreira. Robson, tudo isso que você falou do Oscar, certamente a minha geração com certeza, do Yuri também, a Ludmila, porque cobre esporte, a gente tem o mesmo sentimento por você, meu caro. Reconhecemos os mesmos valores em você e que bom ter o seu depoimento aqui, porque estamos falando muito dessa nova geração que não tem essa obstinação, que não tem, que tem o patriotismo, com certeza, mas que não tem essa indignação. É uma indignação positiva, né? Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, mais ou menos por aí. Então, quero agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero só finalizar dizendo, Thaís, que o Brasil precisa começar a respeitar os seus ídolos. Nós temos pela frente uma Copa do Mundo de futebol, e nessa Copa do Mundo de futebol tem muita gente criticando um jogador ou outro, achando que um jogador não merece a escalação na seleção, mas nós temos hoje jovens, né? E alguns que já são mais veteranos, o caso do próprio Neymar, que com uma perna só, ele faz diferença na seleção brasileira. O nome que representa um time, esse nome que puxa esse time, ele faz toda a diferença quando entra em campo. Pode estar até com um pequeno incômodo na perna, mas quando ele entra em campo, como foi o caso do Oscar, que entrava em campo às vezes lesionado, às vezes com um pouco de incômodo numa perna ou no ombro, ele fazia diferença, os adversários tremiam na base. É exatamente isso que nós temos que usar, o nosso psicológico, para poder superar os nossos adversários. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por tudo que vocês têm dito para cada um de nós, ídolos do esporte, ídolos que tentamos, né, de certa forma, levar o melhor para toda essa população brasileira, para vocês que nos viram correndo, jogando, enfim. Nós agradecemos de coração. Muito obrigado e que Papai do Céu abençoe a cada um de nós.